No vídeo de hoje, veremos alguns marinheiros que descobriram algo inacreditável no meio do oceano e uma menina que ajudou um garoto pobre que estava passando fome e anos depois foi surpreendida quando foi salva por ele. Ficou super curioso? Então se inscreve no canal, deixa seu like e bora pro vídeo. Achado perigoso no mar. Você já viajou por algum mar ou oceano? Hoje é bem comum que algumas pessoas escolham passar suas férias a bordo de um enorme cruzeiro que muitas vezes passam dias ou semanas no mar. E também existem alguns amantes da navegação que têm seu próprio barco para viajarem sempre que quiserem nas águas do mar. Mas caso você não seja uma dessas pessoas que citamos, eu já vou te dando um aviso. O mar é sempre muito perigoso. Basta perguntar para qualquer marinheiro experiente para saber que as circunstâncias no mar podem mudar de uma hora para outra. Às vezes, você pode estar em um mar calmo e tranquilo e de repente algo completamente inesperado aparece e torna a situação muito perigosa. E foi exatamente isso que aconteceu com a tripulação de um barco que fazia uma enorme viagem pela parte sul do Oceano Pacífico. Infelizmente, não sabemos ao certo nem o nome do capitão e nem de nenhum de seus marinheiros. Tudo que sabemos é da incrível aventura que eles viveram juntos. O dia em questão tinha iniciado bem mais tranquilo que o normal. O sol estava brilhando no céu enquanto uma brisa bem refrescante passava pelos marinheiros, até que um deles viu algo bem longe que era completamente fora do normal. Imediatamente, ele chamou o capitão do navio e mostrou essa coisa estranha que tinha visto. Embora não conseguissem discernir exatamente o que era, parecia ser uma enorme mancha cinza em cima do mar. Enquanto alguns marinheiros achavam que não deviam nem chegar perto daquela coisa, outros acreditavam que devia ser apenas alguma ilha ou algo do tipo, que de longe parecia ser algo diferente. Curioso com o que poderiam encontrar, o capitão decidiu que eles investigariam o que era aquilo, e assim eles partiram rumo àquela estranha mancha cinza e mal podiam imaginar a surpresa que teriam. Quando chegaram mais perto, descobriram que todo o cinza não era nenhuma ilha, mas sim várias pedras boiando por cima do mar. Bom, acho que nem preciso falar o quanto isso é estranho, não é? Afinal, não é todo dia que você encontra várias pedras boiando no meio de um enorme oceano. Mas não satisfeito em descobrir o que era, aquele capitão resolveu investigar mais a fundo aquelas pedras e instruiu seus marinheiros a continuar em frente. Assim, eles atravessaram aquelas estranhas pedras, apenas para descobrir que não havia nada de especial depois. Tudo que encontraram do outro lado daquele estranho fenômeno foi apenas mais águas do oceano. Claro que isso por si só já daria uma incrível história de algo completamente inesperado. Mas apenas alguns minutos depois, todos descobriram a sorte que tiveram. Depois que já tinham se afastado um pouco daquelas pedras, enquanto todos discutiam sobre o que poderiam ter causado aquele fenômeno estranho, eles começaram a ouvir um barulho completamente assustador. De início, parecia ser o som de uma violenta tempestade, que sempre é perigosa para quem está no mar. Entretanto, o céu estava limpo, sem nuvem nenhuma no céu, e o sol continuava brilhando. Definitivamente, aquele não era o som de uma tempestade. Porém, quando todos olharam para trás, viram algo completamente inacreditável. Exatamente onde eles tinham passado, no meio daquelas pedras, começou uma enorme explosão. De repente, várias daquelas pedras voavam pelo céu, enquanto uma enorme fumaça subia do mar. Aquilo era um vulcão entrando em erupção dentro da água, e aquelas pedras, na verdade, eram fragmentos daquele vulcão.
todos ficaram muito surpresos e também muito aliviados. Afinal, se tivessem ficado naquelas pedras por apenas mais alguns minutos, todos teriam explodido junto com aquele vulcão. Além disso, eles tiveram a sorte de passar por um local onde daqui a milhares de anos uma bela ilha se formaria, já que as ilhas são formadas por esses vulcões dentro do mar. Realmente, aqueles marinheiros tiveram uma verdadeira aventura em alto mar. Menina dá comida para menino pobre. Keito era uma menina pobre de uma vila que desde bem pequeno já tinha uma vida muito agitada. Além de estudar, ele tinha que trabalhar bastante para ajudar sua mãe a pagar as contas de casa e comprar comida. Certo dia, depois de trabalhar bastante, Keito estava extremamente faminto. Por isso, ele decidiu ir até a padaria mais próxima e comprar um delicioso pão. Afinal, depois de um dia inteiro de trabalho, ele merecia um belo lanche para recuperar suas energias. Mas, para seu azar, tudo que tinha no bolso era uma moeda de muito pequeno valor, o que não dava para comprar nem o pão mais pequeno. Por isso, triste, ele saiu de perto da padaria e começou uma enorme caminhada até em casa. Porém, Keito estava tão faminto e cansado que sentia que não conseguiria nem mesmo chegar em casa. E foi aí que ele decidiu fazer algo que mudaria completamente a sua vida, mas que exigiria muita coragem. Keito decidiu fazer algo que nunca tinha feito em sua vida: pedir comida a alguém estranho. Com certeza, ele ficou muito nervoso e envergonhado e precisou ensaiar muito antes de bater em uma casa e pedir comida. Mas ele tomou coragem e foi em direção à primeira casa que viu e bateu na porta. Quem atendeu era uma bela moça, porém Keito não teve coragem de pedir comida a ela, mesmo que tivesse ensaiado bastante. Ao invés disso, ele pediu um copo de água, mas o que aconteceu a seguir o deixou muito surpreso. Aquela bela jovem percebeu que Keito parecia faminto e cansado. Por isso, ela decidiu não trazer um copo de água, mas sim um pão e um copo de leite. Aquilo era exatamente o que Keito queria. Meio sem jeito e envergonhado, ele aceitou aquele pequeno lanche. Porém, mais do que recuperar suas energias, aquele jovem tinha agora recuperado suas motivações para continuar trabalhando. De início, Keito estava triste. Afinal, trabalhava duro todos os dias, mas não podia sequer comprar um pão para lanchar. Mas, depois de toda a bondade daquela moça, ele se sentia renovado e pronto para continuar lutando. O resultado é que anos depois, aquele pequeno e pobre garoto tinha conseguido estudar bastante e tinha se tornado um jovem e promissor médico. Mas o que Keito nunca poderia imaginar é que ele teria a oportunidade de retribuir a bondade daquela moça que salvou sua vida. Certo dia, chegou no hospital em que ele trabalhava uma mulher que vinha exatamente de sua antiga vila. Curioso com o caso, ele resolveu se oferecer para cuidar daquela mulher. E quando finalmente a conheceu, ele teve uma enorme surpresa. Aquela era a moça que anos atrás o tinha dado um pão e um copo de leite. Era inacreditável eles terem se encontrado anos depois. Mas mesmo que aquela moça ainda fosse muito bonita, exatamente como Keito se lembrava, a situação dela não estava nada boa. Seu corpo estava conectado a vários aparelhos e ela estava inconsciente e visivelmente muito fraca. Porém, Keito não desistiria de salvar aquela moça que tinha mudado sua vida. Foram necessárias semanas de tratamento e muito trabalho duro, tanto de Keito quanto daquela mulher. E embora todos dissessem para ele desistir, Keito deu seu melhor e conseguiu salvar a vida daquela mulher. Porém, ainda havia um problema. Ela não tinha dinheiro para pagar a conta do hospital, principalmente porque tinha ficado internada por muitos dias. Mas quando ela acordou e olhou para um bilhete que tinha sido deixado ao lado de sua cama, aquela mulher teve uma enorme surpresa. O bilhete dizia que todas as suas contas médicas tinham sido pagas,
com um pão e um copo de leite. Imediatamente, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto daquela mulher e ela simplesmente não podia acreditar que aquele pequeno garotinho tinha conseguido se tornar um incrível médico que tinha salvo sua vida. Realmente, uma pequena gentileza consegue salvar vidas. Assim como Keito, às vezes algumas pessoas são obrigadas a fazer coisas que não querem para salvar pessoas que amam. Foi isso que aconteceu com uma mãe que foi pega por um policial enquanto roubava. Porém, o motivo de ela estar fazendo algo tão horrível como roubar é de cortar o coração. E aquele policial acabou fazendo algo inacreditável para ajudá-la. Se quiser conhecer essa incrível história, é só clicar no vídeo que está aparecendo em sua tela. Nós nos vemos por lá!